Glória, glória, glória a Deus. Eu saúdo a todos os ouvintes, internautas, com a poderosa paz do Senhor Jesus. Quero, nessa feita, já agradecer ao meu bom Deus por esta oportunidade. Não é fácil estar no púlpito falando da sua palavra. É bem verdade que a gente estuda, que a gente medita, mas somente o Espírito Santo pode tocar o seu e o meu coração. Então, a minha oração nesta manhã é que os nossos corações estejam abertos para escutar a poderosa palavra de Deus e que essa palavra possa fazer morada e possa ser aplicada. É o que nós desejamos e que nós temos pedido a Deus desde que nos foi ofertado esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Arnóbio, que tem sido um grande exemplo para nossas vidas, tem sido aquele que tem uma visão acertada e que tem orientado a nós, seus filhos aqui em Rio Largo, ao caminho do céu. Quero já louvar a Deus por sua vida, da sua muito digna esposa, a irmã Antônia Soares. Quero também nessa feita mandar um beijo, um abraço para minha esposa, minha amada esposa, que tem trabalhado muito, tem desgastado muito na obra, mas tem feito um brilhante trabalho por trás das câmeras e nesse momento está conosco. Quero também mandar um beijo para minha mãe, que nunca perde uma live, Calheiros. Ela é sua fã, viu? Marise Góes está aí, quero mandar um abraço para ela, um beijo. Te amo, mãe, e continue nessa força. Quero também aqui, antes de ler, agradecer a oportunidade do pastor Márcio, e esse trabalho, dizer ao Senhor que esse trabalho já é um diferencial na vida de muitos. Louvor e palavra foi algo acertado, que veio do coração de Deus para os nossos corações. E o pastor Márcio é esse que abrilhanta esse trabalho, já virou, brinco com ele, que ele é o ícone do louvor e palavra. Parabéns, pastor Márcio. O Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Quero, amados, desde já, pedir à amada igreja, aquele que se encontra com o exemplar da Bíblia, para que abra, segundo Samuel 13, vamos fazer uma leitura alternada de alguns versículos, mas para melhor entendimento do raciocínio daquilo que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Então, segundo Samuel 13, alguns versículos. Versículo 1. Versículo 1 está escrito: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhes coisa alguma. Versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Versículo 12. Porém, ela lhes disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fale ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem bem nem mal, porque odiava Aminon por ter forçado
a Tamar, sua irmã. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, essa é uma passagem muito conhecida. A primeira vez que eu vi, que eu a escutei, foi uma mensagem que o nosso pastor pregou há muitos anos atrás, na juventude, e que ficou eternizadamente marcada no meu coração, e ela tinha como título: Que amor é este? E ele falava justamente desses personagens que nós acabamos de ler, e sobre esse contexto do versículo 13 de 2 Samuel. Porém, eu não quero entrar nessa abordagem que entrou o nosso amado pastor. Eu quero fazer uma abordagem diferente. Nós sabemos que é um texto muito conhecido, triste, bem verdade, mas ele nos mostra muito conhecimento sobre algo que precisamos entender sobre o cotidiano, sobre a vida. E desses poucos versículos que aqui lemos, e mais alguns que vamos citar, queremos tirar um aprendizado para a nossa vida. Esse versículo, esse capítulo 13, ele dá base para os capítulos 14 e 15 desse mesmo livro. Ele, na verdade, é o começo de uma narrativa que nós vamos debater aqui. E existe uma figura principal, quando você lê, existem vários personagens nessa narrativa. Vários personagens, no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 15 de 2 Samuel. Mas existe um personagem principal. Eu acredito que seria a espinha dorsal desse contexto, que se chama Absalom. Aba, pai. Shalom, paz. Eu acredito que Davi, quando esse menino nasceu, ele queria arrumar um nome significativo para o seu filho. E nada mais significativo do que pai da paz. Essa é a grande verdade. Mas aqui a gente já começa a entender algo que, muitas das vezes, não é o nome significativo que traça a trajetória de alguém. A gente consegue perceber que a intenção foi boa de Davi. Eu trabalhei por muito tempo em um sistema infantil de recuperação de menores, de ressocialização, é o melhor termo utilizado, e lá existia muitos, pastor Márcio, muitos Davi, muitos José, muitos Abinadabes, muitos Absalão, existiam muitos daqueles meninos e meninas com nomes bíblicos. E muitos das suas mães, das suas queridas mães que iam visitavam esses meninos, eram pessoas de fé, pessoas que tinham na sua base uma fé arraigada, assim como tinha Davi, com que a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus. A intenção de Davi era boa, mas um nome significativo, ele não define a trajetória de alguém. A exemplo de Judas, que o seu nome quer dizer louvor, e por uma ação dele e não pelo nome, esse nome ficou estigmatizado como algo negativo. Então, o nome é algo que pode ter um significado, e Davi deu um significado para o seu filho, pai e paz. Mas a gente consegue, na leitura desses capítulos que foi mencionado, entender que, diferente de paz, Absalom trouxe muita tristeza e trouxe tragédia, não só para a sua vida, mas para a tua família. E quando a gente começa a ler um pouco mais sobre esse personagem, que eu disse que era uma espinha dorsal, a gente consegue entender que ele não era qualquer um filho. Ele era, bem verdade, filho de Davi, o rei, mas também ele era filho de Macá, que era filho do rei Talmal, que era rei de Gessur. Então ele tinha nobreza pelos dois lados, tanto pelo pai como pela mãe. E eu acho interessante que, segundo Samuel 14, 25, diz que não havia em todo Israel homem mais celebrado
do que Absalão. Da planta do pé ao fio do cabelo, a Bíblia diz que não havia defeito algum nesse jovem. Olha que interessante, nós estamos falando de um jovem belo, rico, cortejado, seu pai um homem de Deus, crente, e ele ocupava um escalão privilegiado junto ao reino do seu pai. Tinha de tudo para ter um destino magnífico. Tinha de tudo para ter um futuro maravilhoso, talvez o sucessor de seu pai. Mas o tema que eu quero pregar e quero dividir com a amada igreja por essa manhã é Absalão, como nasce um rebelde. É uma reflexão, amados. Uma breve reflexão sobre a rebeldia. E lendo um pouco sobre esse contexto, sobre aquilo que eu queria expor para os ouvintes, me veio 3 pontos que são pontos importantes que eu consegui visualizar sobre a questão da rebeldia. Esse tema, ele veio, na verdade, de um livro antigo que eu li, que falava um pouco sobre isso, mas não expressava o que nós aqui vamos dividir. Mas é um tema que nos faz refletir. Absalão, pai da paz, como nasce um rebelde, é até um contrassenso. Mas eu queria expor com vocês alguns pontos sobre a rebeldia. E o primeiro ponto que eu queria tratar nessa narrativa de hoje de manhã era sobre a ausência de resoluções de problema. A ausência de resoluções de conflito. E eu coloquei como um tema principal a amargura e mágoa. Esse é o primeiro ponto. Quando lemos o capítulo 13 de 2 Samuel, e a gente consegue entender essa história, e a gente tentando agora dar um pano de fundo para aqueles que não conhecem, essa história é narrada no capítulo 13 de um irmão que diz estar apaixonado por sua meia-irmã, e ele, através de um plano diabólico, e eu digo plano diabólico, por quê? Porque tudo que traz morte, que traz tristeza, angústia à alma, com certeza tem ação direta de agentes demoníacos. Por isso que eu digo que é um plano diabólico, e esse foi o caso. Este jovem, por nome Aminon, também filho de Davi, se enamora por sua meia-irmã Tamar, que era irmã tanto de pai como de mãe de Absalão. E aí ele começa a dizer que está triste, começa a angustiar o seu coração, e seu primo, por nome Jonadab, arquiteta um plano para que ele fique a sós com a sua meia-irmã. Este é o plano de fundo dessa história que eu estou narrando hoje para vocês. E eu acho interessante porque quando ele começa a ficar triste, o primo dele, Jonadab, ele, no versículo 3, ele diz para Aminon, observo que, ele diz assim, eu tenho observado, meu primo, que estás triste. E ele começa a perguntar para o primo o porquê da sua tristeza. Perceba, no versículo 4, perceba que a Bíblia diz que Jonadab era um homem sagaz. E a sagacidade de Jonadab aqui, ela não expressa algo positivo. Ela expressa algo negativo. E eu acho tremendo. Porque a primeira coisa que a gente tem que observar como crente, como servo de Deus, como pai, como mãe, como líder, é quem está ao nosso redor, ou ao redor dos nossos filhos, ou ao redor dos nossos liderados, dos nossos amigos. Perceba que a Bíblia deixa bem claro
que Jonadab era sagaz. E eu acho interessante que toda vez que esse nome é mencionado na narrativa desses capítulos, é para algo ruim. Olha que coisa interessante. O nome Jonadab expressa, nessas narrativas, coisa ruim. E a Bíblia diz que ele era sagaz. Como é que está o teu relacionamento, meu amado irmão? Quem são os teus amigos? São pessoas sagazes ou são pessoas que te levam a uma esfera maior espiritual? Quem é que está com teus filhos próximo, rodeando, incentivando? São pessoas de Deus ou são pessoas sagazes que vão trazer certamente um pensamento, uma estratégia como essa que Jonadab passou para Aminon? E eu acho interessante, fazendo uma observação, como os agentes da maldade percebem muito mais a tristeza do coração da alma do que aqueles agentes de paz. Perceba que Jonadab conseguiu entender a alma de Aminon. Ele diz: meu primo, eu tenho visto que estás triste. Ninguém percebeu isso, pastor Márcio, mas aquele primo sagaz notou. E isso acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, é aquele que planeja o mal, é aquele que tem sempre algo ruim, que está de olho. E a Bíblia diz isso, que o diabo ele está ao nosso derredor, ele está de olho. E ele está fazendo leitura da tua vida. E ele vai chegar e vai dizer: olha, tenho percebido que tu estás triste, que o teu coração está amargurado. E aí ele começa a implantar a semente do mal. Claro, entre aspas, tentando ajudar. E aí é algo que a gente já começa a fazer um contraponto. Por quê? Pessoas ruins conseguem prestar atenção naqueles que estão ao seu redor e nós não conseguimos muitas vezes prestar atenção nas pessoas que amamos. É um ponto de reflexão somente. Eu quero, no versículo 20, Absalão, ao ver a sua irmã, que estava suja de terra, porque ela rasgou a sua veste, a sua túnica talar, a sua túnica de princesa, filha do rei. Ela se joga de areia, de barro, porque era algo para demonstrar a sua tristeza de alma. E Absalão encontra a sua irmã, que a Bíblia diz que ela saiu da casa de Aminon, na verdade expulsa pelo mesmo, ela saiu errante. E a Bíblia diz no versículo 20, que Absalão encontra Tamar, ele encontra Tamar desse jeito, e a primeira pergunta que Absalão faz é: esteve com Aminon, teu irmão? Perceba que também Absalão observava as más intenções de Aminon. Ele sabia que Aminon não tinha boas intenções com a sua irmã. E quando ele viu a irmã daquele jeito, ele disse: só pode ser Aminon. E ele pergunta: esteve com teu irmão Aminon? Agora, o que eu acho interessante, e eu ainda estou num ponto de reflexão, para entrar nesse primeiro ponto ainda, é o curioso é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, não percebeu as más intenções, nem do coração de Aminon, e nem da estratégia diabólica que Jonadab planejou, e ele caiu em todos os aspectos naquilo que foi planejado. O homem de Deus não conseguiu perceber que havia uma atmosfera ruim dentro da sua casa, que podia trazer morte, que podia trazer tristeza, que podia fazer mudanças na sua própria estrutura familiar. É algo para a gente pensar, amado, porque a Bíblia diz que Davi também era um homem sagaz e maduro. Porém, quando nós não estamos dispostos a resolver problemas, não adianta a sagacidade. Não adianta a inteligência. Precisamos sim ter todos esses pontos, mas precisamos também querer resolver problemas. Por isso que eu coloquei o primeiro ponto, a ausência, a falta de resoluções de problemas, resolução de conflito.
Veja que Davi, ele segue todo o plano diabólico de Jonadab. Assim como Jonadab planejou junto com Aminon, ele segue. E ele coloca na recâmara de Aminon a sua filha, a sua jovem filha, que tinha sonhos, que pensava em ter um futuro brilhante. Às vezes, amados, pelas nossas ações ou omissões, nós colocamos pessoas que amamos na recâmara do lobo. É algo para a gente refletir. Precisamos entender que temos que sim resolver problemas, que temos que sim defender a quem amamos, custe o que custar. Mesmo que, muitas das vezes, isso venha magoar outros que amamos. Precisamos andar em um plano de princípio que tem que ser inalienável, infungível. Ele não pode sair dos trilhos, porque essa é a certeza de que estamos fazendo tudo aquilo que Deus quer. E que princípios são esses? A palavra de Deus. Muitas vezes nos omitimos porque amamos o A, amamos o filho, amamos a esposa, o esposo, amamos A e B, e a gente não quer realmente entrar naquele conflito, entrar naquele embate, porque amamos as pessoas, mas a gente não percebe que o problema maior vai vir depois. Essa é a grande verdade. E eu acho interessante que versículo 15 diz assim: Aminon é tomado de um sentimento de aborrecimento, de nojo. E a Bíblia diz que ele diz que maior era a aversão por Tamar do que o amor que ele dizia que sentia. Preste atenção, amados. Aminon não amava Tamar, porque se ele amasse Tamar, ele ia fazer tudo certo. Assim como ela disse: se tu pedisses ao meu pai, certamente ele não te negaria. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes, em nome do amor, nós fazemos tantas coisas erradas, matamos tantos a quem amamos. É interessante, amados. Por isso que eu digo que isso não era amor. Acredito que isso era um sentimento doentio, diabólico. Porque logo após ele ter cometido 2 crimes, ele cometeu incesto e estupro. Ele expulsa Tamar da sua casa. Expulsa literalmente, jogando as portas da casa. E é muito triste, amados, porque essa moça, ela perdeu grande parte da sua história. E a Bíblia diz que ela saiu errante. Agora, adentrando no ponto primeiro que eu estou conversando com vocês. No versículo 21 diz que Davi, ouvindo isso, se irou muito. E a gente pensa o seguinte: ora, antes de continuar a leitura, a gente diz: agora sim, o pai vai tomar as devidas providências. Mas, amados, deixa eu falar algo para você. Existe um doutrinador antigo que ele dizia que Davi tinha muito destempero emocional em muitas das suas atitudes. Ele dava aquele impacto emocional, mas não resolvia, principalmente perante a sua casa. E perceba que Davi não consola Tamar, não procura Aminon e não conversa com Absalão, seu irmão. Ele sabia que o clima estava pesado, mas ele não estava preocupado em resolver problemas. Ele se irou, mas quando essa ira não se transforma em resolução de problema, de nada ela adianta. Essa é a grande verdade. E aí, amados, chegamos no versículo 22, que diz: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. Perceba que Absalão não fala nada de mal, nem de bem. Porém, amado, aquela amargura que ele estava no coração e que não foi resolvido porque houve a ausência de resolução de problemas por parte do seu pai, que era o agente principal para resolver essa situação.
aquela amargura se converteu em ódio cruel. E a semente da rebelião que havia brotado no terceiro filho do rei Davi, ela se converte, ela brota, essa semente de amargura, e ela vai se tornando cada vez maior. Nessa manhã, meus amados, o que eu peço, o que eu oro, é que é hora de resolver problemas. É hora de liberar perdão. É hora de embater aquilo que vai trazer problema para a sua casa, para a sua família. A omissão nunca foi bom. Nunca foi bom. Aleluia. A Bíblia diz que aquela semente que brotou no coração do terceiro filho de Davi, Absalão, foi uma semente tão cega que cegou Absalão. Presta atenção, em 1 Samuel 15, 23 diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. É algo tremendo, amado. Você fica enfeitiçado, cego, você não consegue ver. E uma raiz de amargura, quando ela brota dentro do coração do homem, ela priva o homem da graça de Deus, amados. E aí você se torna um desgraçado, porque você não tem mais a graça de Deus. E aí a palavra não entra no teu coração, os conselhos não entram. Por quê? Porque a semente da amargura, ela está lá dentro. A semente da revolta está lá dentro. E você não consegue, você já está contaminado e você começa a pensar em contaminar outras pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se, a rebeldia, ela possui um princípio diabólico, ela não começou aqui na terra, ela começou no céu com Satanás. E é algo terrível. E essa semente, ela arquiteta, e preste atenção que essa semente, quando ela foi implantada no coração desse filho de Absalão, ele arquiteta um plano mórbido de matar o seu irmão. E ele faz do mesmo jeito que Aminon fez com Tamar. Ele planeja tudo até o dia de executar um homicídio perante todos. Tremendo, meu amado. Alguém que está amargurado com a semente de tristeza no seu coração, é algo que a gente tem que chegar junto, tem que resolver problemas, procurar ver. É assim que mostramos que amamos. Este é o primeiro ponto dessa reflexão. O segundo ponto é sobre a ausência de diálogo. Ausência de diálogo. Perceba que nós estamos falando sobre a rebeldia. Como nasce a rebeldia. Quando há ausência de diálogo, amados, a fuga. Perceba que no versículo 37, depois que mata Aminon, ele foge para a casa de seu avô, o rei de Gessur, no versículo 37, e passa 3 anos exilado. 3 anos exilado. E a Bíblia nos ensina aqui no mesmo versículo, que Davi sentia saudade de Absalão. Ele sentia saudade de Absalão. E a Bíblia diz que o seu coração já estava acalentado sobre a morte de Aminon. Ele sentia, mas nada fez para procurar seu filho Absalão. Não havia diálogo, não havia cura, não havia perdão, não havia aproximação. É tremendo, amado. Aquele que estava com o coração brotando a semente da rebeldia, agora percebe a falta da demonstração de amor do seu pai. E aí, amado, quem está com o coração, com a semente, a falta de amor, é aquela água que falta para regar essa semente. Preste atenção, que Davi em nenhum momento procurou seus filhos para resolver, nem para conversar. Perceba que 3 anos ele ficou afastado. E nesses 3 anos, mesmo com saudade do filho, ele não procurou. É tremendo, amados. Absalão, depois da ausência do seu pai, Absalão começa a se aproximar através de seu tio, através de seu primo. Ele começa a buscar
chegar próximo do pai. E aí ele consegue voltar para Jerusalém. Mas perceba que Absalão toma a iniciativa de ficar perto do pai. E aí já são 7 anos sem ouvir a voz do pai. 7 anos sem ouvir aconselhamento. Aquele que realmente poderia trazer um aconselhamento bom. Um aconselhamento de paz, de vida. São 7 anos, amados, sem a presença do pai. Mas Absalão toma a iniciativa. E quando Davi chega na presença, 7 anos depois, que ele chega na presença de Absalão, Davi dá um beijo na barba e nada diz. Complicado, meu amigo. Note que até esse momento do beijo na barba de seu filho, num beijo que ele recebeu do seu pai, ele ainda queria resolver o problema. Ele queria chegar perto do pai, ele queria conversar. Ele queria explicar os seus sentimentos, por que ter tomado aquela atitude. Ele queria se aproximar do pai, mas o pai nada diz. Esta é a grande verdade. E perceba que ele não chega acusando seu pai. Ele não chega acusando Aminon. Ele só rasga o seu coração perante o seu pai. E o seu pai, o que acontece? Nenhuma palavra, nenhum confronto, nada, nada. Mais uma vez, somente silêncio. Nós estamos tratando do segundo ponto, a ausência de diálogo. Aleluia. Preste atenção, meus amados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que está o diálogo na tua casa? É hora de rasgar o teu coração. Dizer, filho, filha, eu te perdoo. Filho, eu te amo. Minha esposa, meu esposo, se algo te fiz, eu perdoo. Eu peço perdão. É hora de rasgar o coração, amados. É hora de dialogar. A ausência de diálogo só faz escutar as vozes de quem não deveria escutar. A voz que o teu amado filho, que a tua amada filha, daquela pessoa que você ama, dos teus liderados, a voz que ele tem que escutar é a sua. E essa voz tem que ser voz de amor, de brandura, de mansidão. Não deixe a semente de rebeldia dentro do seu lar. Não deixe isso acontecer. Converse, busque. Feridas não tratadas são prelúdios de tragédias. Nós estamos falando de mágoas. Nós estamos falando de fugas. E o último ponto que eu quero dialogar com vocês é a ausência de lealdade. Conspiração. Quando Absalão sai da presença do seu pai, ele já não sai mais o mesmo, pastor Márcio. O coração dele já estava travado. Não havia mais lealdade com seu pai, não havia mais amor. Ele já não olhava o seu pai como exemplo. Ele já olhava como inimigo. E a Bíblia deixa clara isso, porque diz que ele ia para a porta de Jerusalém conquistar o coração do povo. E ninguém conquista o coração para si quando o seu pai está presente. Quando o seu pai é o que rege. Se você conquista, se você procura esse tipo de sentimento, é porque você não está mais leal ao seu pai. E isso acontece muitas vezes, amados. Até na amada igreja. Quando a gente vê algumas conspiração, a semente da rebeldia já está no coração. Por quê? Ninguém intenta contra o pai, somente quem não ama mais ao pai. Há uma quebra de lealdade. Não há mais carinho, não há admiração. Note que ele permanece junto do pai. Ele permanece junto do pai. Mas intentando, disposto a matar o pai
e roubar o seu trono. Quantos não estão junto de nós, dispostos a nos matar, dispostos a roubar aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida? E às vezes, amados, pelo que mais dói, é porque são pessoas que deveriam nos amar, deveriam estar ao nosso lado. São pessoas que amamos, pastor Márcio. Mas quando a semente da rebeldia entra, o coração já está contaminado. Não existe mais lealdade, não existe mais amor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. As nossas omissões hoje, amados ouvintes, pode custar um alto preço amanhã. Nós temos que mais de 20 mil homens morreram entre essa guerra do filho Absalão com o seu pai. Sabe por quê? Porque Davi deixou de resolver um problema lá atrás, na sua casa. Glórias a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Absalão morre. Sabe por que Absalão morre? Porque todo rebelde, se não tratado, termina morrendo. Precisamos tratar as pessoas para que elas não morram. Davi, pastor Márcio, quando o filho morre, ele rasga as vestes, ele diz: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ele começa a dizer o quanto ele amava aquilo que ele não falou em vida, quando teve a oportunidade, aquilo que ele não expressou, aquilo quando seu filho mais precisou, ele não falou, ele falou na morte. E a gente percebe isso quando as pessoas, na hora do leito da morte, as pessoas, após a morte, as pessoas levam flores. Muitas vezes não levam flores durante a vida, mas querem levar na morte. Mas é tarde demais. É tarde, amados. Mas enquanto há vida, há esperança. Você está aí para ser agente de paz. Ser o verdadeiro Absalão. O pai da paz da tua casa. Você tem que tratar essas feridas. Tem que dizer para o seu filho, para a sua esposa, para quem você ama, o quanto ele é especial, o quanto ele faz diferença na sua vida e o quanto a sua vida ela é diferenciada, ela traz um brilho pela vida dele. Diga que o ama, ainda em vida. Tome conta do seu filho, não deixe o mal tomar conta. Temos algumas lições para aprender nesse texto e sobre essas 3 narrativas que eu falei. Como nasce um rebelde. A primeira lição é: não podemos subestimar o poder da mágoa. A Bíblia diz que é mais fácil entrar numa cidade de muro alto do que um coração, amado, magoado. É tremendo. Não subestime o poder da mágoa nas pessoas. Nós, como cristãos, nós temos que ser agente de bênção, de paz. Nós não podemos ser provocadores de mágoas. E eu digo isso, amados, porque não são poucas as pessoas que precisam ir para os gabinetes pastorais com mágoas no seu coração, de pessoas de dentro da igreja. A primeira lição é: não subestime o poder da mágoa. A segunda lição: não podemos adiar o exercício do perdão. Resolva o problema assim que ele existir. Não deixe para amanhã, amados. Não deixe essa semente ser colocada no coração. Assim que aparecer o problema, resolva o problema. Exercite o perdão. Terceiro ponto: não podemos fechar os olhos ao sinal ou aos sinais de perigo. Às vezes a gente tenta ver uma situação
e a gente diz, vamos orar. É ótimo, é certo, vamos orar. Mas a gente ora para que Deus dê um entendimento de como resolver aquele problema. Não é para que Deus resolva o problema. Porque o problema que você pode resolver, Deus não vai resolver por você. Deus só resolve os problemas que você não pode resolver. Se Ele te deu capacidade, e você está percebendo algum sinal, e você pode receber, ore sim, mas para que Deus te dê inteligência emocional para chegar até resolver esse problema. Não podemos fechar os olhos aos sinais de perigo, principalmente ao redor das pessoas que amamos. E quarto e último ponto que aprendemos, não podemos deixar de falar para as pessoas que amamos. Aleluia. Amados, essa é uma breve reflexão de como nasce um rebelde. Mas que nós possamos tomar algumas dessas medidas que aqui foi narrado, para que a sua vida seja uma bênção, para que a sua família seja uma bênção, para que você dentro da igreja seja uma bênção, para que o seu ministério seja uma bênção. Não deixe a semente de rebeldia entrar no seu coração. A minha oração, como eu disse no início, é que o seu coração esteja aberto para receber esta palavra. E eu já agradeço a oportunidade, a pedido do pastor Márcio Calheiros. Ele pede para fazer uma oração por restauração. E vamos orar agora, nesse momento, e eu peço a você, amado ouvinte, amado internauta, irmão em Cristo Jesus, que nós possamos fazer essa oração. Oremos junto comigo. Senhor Deus e nosso Pai, Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que muitos dos nossos amados encontram nessa situação. E nós estamos nesse momento, ó Deus, pedindo para que o Senhor entre com restauração, para que o Senhor entre com cura, entre com semente de perdão. Dá entendimento ao teu povo, ó Deus, para que não venha magoar. Dá discernimento para pedir perdão. Dá discernimento para olhar aonde o inimigo está tentando atuar na nossa família, em quem amamos. Ó Deus, restaura o coração ferido. Restaura, ó Deus, o ministério daqueles que um dia se perdeu pela semente da rebeldia. Senhor, repreende todo o mal, Senhor, contra a nossa família. Repreende todo o mal que intenta contra a tua amada igreja. Pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e certo que estamos sendo ouvidos, que o Senhor entre com essa semente de cura, de restauração, de renovo para a casa dos amados ouvintes. Ó Deus, nós estamos certos, ó Deus, que nesse momento o Espírito Santo tem tocado vários corações, e que nesse momento o Espírito Santo tem curado, tem agido, tem feito lembrar aqueles que magoamos. E nesse momento muitas pessoas vão entrar com a restauração na sua vida, no seu lar e na sua igreja. Deus, certo estamos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.